Oi, meu nome é Paulo Afonso, espero que vocês estejam todos bem. Quero mandar um abraço aí para todos os sétimos anos da Escola Raimundo Euclides Barbosa em Pimenta Bueno, Rondônia, principalmente o sétimo A, B, C e D. Nessa aula vamos trabalhar concordância verbal, parte 2. Concordância do verbo com o sujeito composto. Concordância do verbo com o sujeito composto, na regra geral, se o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, o verbo fica no plural. Olhando os exemplos, a gente vê que o sujeito antes do verbo, ele tem mais de um núcleo. Pai e filho conversavam longamente. Pai é um núcleo, filho é o outro núcleo. Se tem dois núcleos, então o verbo também tem que ficar no plural. Tem que ser conversavam. Pais e filhos devem conversar com frequência. Dois núcleos. Não é porque as palavras estão no plural, mas sim porque tem dois núcleos, tem mais de um núcleo, está no plural. Se fosse sujeito simples e estivesse no plural, o verbo teria que ir para o plural. Mas nesse caso aqui não é nem isso que está contando. Está contando a quantidade de núcleo do sujeito, que é o sujeito composto. Aqui a gente tem que prestar atenção que o verbo pode ficar no singular, em dois casos. Quando núcleos são sinônimos e quando é formado por uma enumeração gradativa. A gente tem um exemplo aqui, olha. Sinônimo é quando é uma palavra diferente, mas o significado é igual. Enumeração, aqui nós temos um exemplo de enumeração. A angústia, inquietação e desespero o dominaram. Aqui, ó, dominou. Pode ficar no singular também, tá? Tem uma enumeração aqui, contado por vírgula, e para a última palavra, uma conjunção e. Então, nós temos aqui uma enumeração. O verbo pode ficar no plural ou no singular. Número 2. Quando o sujeito composto é formado por pessoas gramaticais diferentes, a primeira pessoa ele tem que obedecer a uma hierarquia. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda e a segunda pessoa prevalece sobre a terceira. Se tiver a primeira pessoa, tiver a segunda e terceira pessoa, vai prevalecer a concordância verbal, a primeira pessoa. Se não tiver a primeira pessoa, a segunda pessoa vai prevalecer sobre a terceira pessoa. Então, existe uma hierarquia. Pessoa é primeira pessoa quem está falando, segunda pessoa quem está ouvindo e terceira pessoa de quem se fala ou de que se fala. A primeira pessoa do singular é eu, do plural é nós, segunda pessoa do singular é tu, do plural vós, e terceira pessoa é de quem ou de que se fala. Não precisa ser necessariamente uma pessoa, porque a gente pode estar falando sobre uma pessoa, sobre um objeto, sobre um assunto. Então não tem que necessariamente ser pessoas, ser gente. A terceira pessoa é ele, no singular, ou ela no singular, e no plural, eles ou elas. Tem variação de masculino para feminino. Então, o verbo tem que concordar com a pessoa que prevalece. Eu, tu e seus irmãos. Se eu está junto, se a gente for pôr um pronome, aqui nós vamos chamar de nós. Nós vamos ao sítio. Vamos. Tem que concordar com nós. Tu e teu amigo vais ao sítio. Vais. Por que vais? Porque é vós. Tu. Quando a pessoa está falando de uma outra pessoa e de mais alguma outra pessoa, nesse caso é vós, porque é a segunda pessoa do plural. Vós vais ao sítio. Pais e filhos precisam respeitar-se. Eles, se substituir pelo pronome do caso reto, vai ficar eles. Eles precisam respeitar-se. Terceira pessoa do plural. O verbo também tem que estar na terceira pessoa do plural. Pessoas do caso reto, eu, tu, ele ou ela.
nós, vós, eles ou elas. Tem uma observação aqui. Quando o sujeito é composto, formado por um elemento da segunda pessoa e um da terceira, é possível empregar o verbo na terceira pessoa. Número 3. No caso do sujeito composto depois do verbo, pós-posto ao verbo, o sujeito concorda com os dois núcleos ficando no plural ou com o núcleo mais próximo ficando no singular. Faltaram coragem e competência. Coragem e a palavra competência. Dois núcleos, verbo ficando no plural. Faltou coragem e competência. Esse está concordando só com o núcleo mais próximo. É a mesma frase, só que o verbo está no singular porque está concordando com o núcleo mais próximo. Quando ocorre ideia de reciprocidade, o verbo obrigatoriamente ficará no plural. Nós temos aqui, abraçaram-se vencedor e vencido. Entre eles lá, se abraçaram. Isso é reciprocidade. Quando tem ideia de reciprocidade, verbo fica no plural, abraçaram. Ofenderam-se o jogador e o árbitro, verbo no plural, por causa da reciprocidade. Casos especiais. O sujeito composto, quando ele é ligado por palavrinhas como ou, nem, o verbo concorda com a ideia transmitida. Lucy ou Márcia conseguirá a vaga. Isso tem uma ideia de exclusão, porque uma das duas não vai conseguir a vaga, vai ser excluída. O verbo fica no singular. Sorriso ou lágrima fazem parte da vida. As duas coisas fazem parte da vida. Isso é a ideia de inclusão, não de exclusão, igual a gente viu na primeira. Sorriso faz parte da vida, lágrima faz parte da vida. Então, sorriso ou lágrima fazem parte da vida. Se é a ideia de inclusão, verbo no plural. Nem eu, nem ela sabíamos do resultado. Ideia de soma, o verbo no plural. Se tem uma ideia de soma, nem eu, nem ela sabíamos do resultado. Eu e ela, eu mais ela, não sabíamos do resultado. Viu como é ideia de soma? Então, ideia de soma, o verbo no plural. Nos casos especiais, com mais de um sujeito composto, ligado por expressões iguais a essas daqui, olha. Nenhum nem outro. Ou um ou outro. Então, as duas expressões, nenhum nem outro, ou então a expressão um ou outro. Admite o verbo no singular ou plural. Nenhum nem outro falava a verdade. Ou nenhum nem outro falavam a verdade. Admite o verbo no singular ou no plural. Preferivelmente aconselhável no singular, mas pode pôr no plural também. O verbo no plural ou singular. Um e outro sabiam, ou então sabia, a língua materna. Se você pôr no singular também, vai ficar correto. Ainda continuando casos especiais, nós vamos para sujeito inexistente. Todas as vezes que a gente fala de fenômeno da natureza, a oração é sem sujeito, porque não dá para a gente conjugar ele para uma pessoa. Porque o verbo fica impessoal. Relampejar, trovejar, ventar, isso tudo é fenômeno da natureza. Não dá para falar eu chovi, porque não tem condições. Então nem existe primeira pessoa, porque não dá para flexionar ele para a primeira pessoa. Eles ficam geralmente na terceira pessoa. Por exemplo, choveu ontem. Nas orações que tem sujeito inexistente, o verbo ser, quando indica horas, concorda com o número. São 4 horas. 4 são mais de 1, o verbo são. Eram quase 6 horas. Número 6, verbo no plural. Já é meio-dia, verbo no singular. E já é meia-noite, verbo no singular. Concorda com o número, porque o sujeito é inexistente.
aqui não existe sujeito nessas orações. Continuando casos especiais, quando temos sujeito inexistente, a regra fica desse jeito, olha. Quando o sujeito do verbo ser é um pronome, isto, isso, aquilo, tudo. Então, o que tem o sentido de aquilo. O verbo concorda com o predicativo, não com o sujeito. Na regra geral, sempre o verbo concordava com o sujeito. Mas nesse caso aqui, ele não concorda com o sujeito, ele concorda com o predicativo. Essa é a regra especial. Olha o exemplo. Aquilo eram conflitos da idade. Eram conflitos. Conflitos é o sujeito, é o predicativo. Então, o verbo concorda com o predicativo. Nem tudo são flores na vida. Onde está o predicativo ao qual o verbo concorda? Aqui está o sujeito. Então, o verbo sempre concordando com o predicativo, não com o sujeito. Predicativo são características do sujeito que está no predicado, não é mesmo? Ou então características de um objeto, porque existe predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Mas isso é um assunto para outra aula. O que há de novo na casa são as janelas. O com o significado de aquilo, sujeitos são concordando com janelas, que é o predicativo. Sujeito que é constituído por expressões de porcentagem, primeira regra, o verbo concorda com o substantivo, com o nome de algo que está na frase. 25% do orçamento foi aprovado. Então, ele está no singular concordando com a palavra orçamento, com o substantivo orçamento. O verbo concorda com o número quando vier antes dele. Se o número estiver depois do verbo, se o verbo estiver antes do número, daí o verbo concorda com o número. Perderam-se 20% do lucro na venda. Ficou excluído 1% dos candidatos. Verbo antes do número tem que concordar com o número. E na terceira regra, o verbo fica no plural se o número vier determinado por artigo no plural. Artigo, vocês sabem que é artigo definido. A, as, o, os, porque tem feminino e masculino. Uma, umas, uns. São os indefinidos. Agora, só para fixar o que a gente já estudou, é que o sujeito composto, quando vem anteposto ao verbo, ele fica no plural, porque está concordando com os dois núcleos, o técnico e os jogadores chegaram ontem. Quando o sujeito é depois do verbo, concorda com os dois núcleos, ficando no plural, ou com o núcleo mais próximo. Chegou ontem o técnico e os jogadores, núcleo mais próximo técnico, verbo no singular. Chegaram ontem o técnico e os jogadores, dois núcleos, concordando com os dois, verbo no plural. Relembrando o pensamento do dia, que a gente já falou esse mesmo e comentou na concordância verbal 1, não ensino meus alunos, crio a condição para que aprendam. Albert Einstein. Por hoje é só, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.